E por que eu fui assistir garotas K-pop cantando e lutando ao mesmo tempo numa animação 3D da Netflix? Eu também não sei. Na verdade, eu tava com um preconceito gigante de assistir qualquer coisa, porque mesmo que eu já tenha visto outras histórias de idols, ou mesmo doramas, ou escutado uma música aqui e ali de K-pop, muitas vezes associadas a anime, na verdade, eu não tive nenhum interesse quando eu vi ali K-pop Demon Hunters. Eu não tive vontade. Mesmo no top 1 de filmes da Netflix, eu continuei sem vontade, até que eu sentei pra assistir e no começo eu pensei, o que eu tô fazendo? Mas demorou 2 segundos e a história fez assim. Eu falei, peraí, eu do nada ignorei que o título tinha Demon Hunters e tô vendo uma história de caçadores de demônio? Mas não era K-pop? Era tudo isso. E hoje eu tô aqui pra falar a minha opinião sincera, minha recepção total depois de assistir K-pop Demon Hunters atrasada e se realmente o filme era tudo isso que estavam falando. Ou pelo menos, como foi a minha impressão assistindo esse filme aqui junto com vocês. Então, se quiserem a minha opinião sincera, continuem nesse vídeo. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui embaixo e, por favor, tenham paciência. Nesse mundo de K-pop, eu sou completamente iniciante leiga. Mas imperdível mesmo é a chance de você ganhar 2 camisetas incríveis como essas que estão passando na sua tela, várias referências a animes, Japão, estampas exclusivas em loja.com.br/Gabi-Xavier e por tempo limitado, aniversário de 13 anos da loja. Comprando um moletom da sua escolha e colocando junto no carrinho 2 camisetas que você quiser, é só usar o cupom 13 anos loja antes de encerrar a compra e você não paga as 2 camisetas. 2 camisetas de graça é só dessa vez por tempo limitado. Aproveite em loja.com.br/Gabi-Xavier. Então você ficou nesse vídeo curioso? Pois é, se você não gosta de K-pop, se você não escuta K-pop, se você é leigo como eu em relação a tudo isso, pode continuar assistindo. Justamente porque o filme não é estritamente sobre isso, quer dizer, é sobre isso também. E imagino que se as pessoas têm referências de Twice, de todas as bandas que parece que tiveram referências em estética, em informação e não sei o que durante o filme, deve ser um prato cheio, maravilhoso, um fanservice incrível. Mas se você não tem qualquer referência ou quase nenhuma referência como eu, não tem problema, porque a história do filme é o que segura. A animação por si só é muito boa. É uma animação 3D, com cores extremamente saturadas, muito vivas e tem muita sequência de luta. Se você não sabia disso, tem muita sequência de luta. Tem dança, tem música também, inclusive músicas que quero admitir aqui que são incríveis. Mas as lutas que existem, elas são muito bem coreografadas, elas são muito bem animadas e em qualidade técnica, estética, a animação entrega tudo o que precisava. Então assim, se você é daquele que fica procurando algo que é bonito de assistir, porque se for mais ou menos você passa, aqui você não tem desculpa pra fazer isso. E aí beleza, continuei, fui assistir, tava bonitinho, eu sempre tenho um estranhamento com 3D inicial, porque a gente é acostumado a assistir anime que não usa sobretudo 3D, né? Tem uma mescla pelo menos, mas vambora. E aí a história começa falando de meninas que cantam num trio de K-pop, mas não era bem isso. Na verdade, são garotas que historicamente, milenarmente, sei lá, elas são escolhidas para serem guardiãs, porque é através da música que elas têm um poder que consegue encantar objetos, produzir uma magia, sei lá, para deixá-las capazes de lutar contra demônios. E aí que vem um detalhe também muito interessante, que é a inserção clara de cultura, mitologia sul-coreana, que em muitos casos lembra bastante da mitologia que a gente vê também em animes japoneses, dessa construção de mundo humano, mundo de demônios e a separação entre eles. Porque essas guardiãs, parece que elas estão justamente ao longo de muito tempo, de muitas gerações, sendo escolhidas para, através da música, reunindo fãs no poder de encantar as pessoas, musicalmente também reforçarem uma barreira chamada de Hamon, que seria uma barreira para impedir a passagem de demônios deste universo de demônios para o mundo aqui da Terra, né, dos seres humanos. E que, com o tempo, na geração dessas que a gente estava acompanhando, inclusive no filme, elas conseguiriam produzir o Hamon dourado, que seria definitivo. Tiraria qualquer demônio do lado da Terra e todos eles ficariam presos lá no, entre muitas aspas, inferno. Porque aspas, porque exatamente não é a visão cristã que a gente muitas vezes tem aqui no Ocidente. Até mesmo o filme, ele traz uma construção do Lorde Demônio, né, que a gente traduz para o português como demônio, mas eu acho que é uma forma muito simplificada, talvez, de tratá-los. Mesmo no Japão, me perdoem, eu sei que falar de Japão quando o negócio é Coreia do Sul é quase um crime, né, eu sei, mas é a referência que eu tenho. Por exemplo, lá você tem vários nomes para tratar diferentes entidades dessas, né, seja Oni, Yokai, Akuma, e nenhuma delas
delas é associada à figura que a gente tem de demônio ou demônios aqui. Então, para entender o filme também, e as analogias e as construções de personagens que vêm do outro lado, também é necessário desprender um pouco dessa construção que a gente tem do imaginário ocidental cristão. Rumi, que é a protagonista, Mira e Zoe são as cantoras do grupo de K-pop Huntrix, o grupo criado para este filme, que já tem música no Spotify, que ficou em top 1, enfim, um fenômeno. E elas são justamente essa geração que está fazendo sucesso, lança a música Golden logo no começo do filme, que é essa que ficou em top 1 no Spotify da nossa vida aqui, real. E elas são adolescentes normais, que começam já lutando com os demônios no avião, enquanto elas tentam comer para ficarem bem alimentadas de carboidratos para mais um show da turnê, e aí são atrapalhadas pelos demônios e lutam e caem no palco, um show. Visualmente e musicalmente já entrega tudo nos primeiros minutos. Só que a coisa vai ficando um pouco mais dramática quando você começa a descobrir, e aqui tem alguns pequenos spoilers, acho que muita gente, a maioria já assistiu, então tudo bem, que a Rumi, que é a protagonista, ela tem algumas marcas no seu corpo que são marcas de demônio. Ou seja, pessoas que estão associadas ao outro lado, do tal Lorde demoníaco Guin-Ma. E aí tem um flashback explicando, com um mistério que permanece, inclusive, após o final da história deste filme, que a Rumi, ela teve um pai que era demônio, então a mãe dela, a guardiã, acabou tendo uma filha que era meia demônio, e essa associação da Rumi ser meia demônio não cria só um conflito para a própria história, ou seja, uma das guardiãs, ela tem um link com o ambiente e as entidades que eles estão tentando afastar, mas é algo sobre ela. O filme acaba tratando de uma construção, um desenvolvimento psicológico e autoconhecimento da Rumi que é muito interessante, que permeia desde a música, o fato da Rumi ela ter algumas dificuldades para cantar e a voz começar a falhar, com um paralelo que lembra muito o fato de cantoras que se colocam numa caixinha, por exemplo, de soprano, num alcance vocal que não é o delas. A Rumi, quando vai assumindo um pouco mais desse lado, que também faz parte dela de ser uma demônia, vamos dizer assim, ela canta mais grave, como uma contralto, por exemplo, ela se sente mais confortável consigo mesma, e todo esse drama que ela tinha de não se enxergar, de não se aceitar, de não contar para as amigas dela quem ela também era, não apenas uma humana, mas alguém que tinha um passado e um vínculo diferenciado com algo que elas apenas desprezavam, ela também se desprezava. E ao entender, conhecer o lado dos vilões, os Saja Boys, boy bands demoníacos que também existem nessa história, ela acaba, através do contato com um deles e do passado dele, do que eles conversam, tendo um espelho de si mesma. Muito diferente, sim. O cara que é o vilão acaba sendo o mocinho? Não exatamente. Mas eu acho que é exatamente por essa visão não cristã, explicitamente, de um inferno, vamos dizer assim, que é possível você pegar um desses vilões que fazem parte do lado de lá, do que seria apenas de coisas ruins, e entender que naquele mesmo local de vilões, várias daquelas criaturas foram humanos que fizeram um pacto tentando melhorar a vida por uma manipulação do Guin-Ma, desse lorde demoníaco, e acabaram perdendo família, acabaram perdendo a própria alma, a própria existência como era, e escutam a voz desse lorde demônio o tempo todo na sua cabeça manipulando, e é muito mais uma manipulação mesmo retórica do que uma manipulação por poderes. É falar para esses demônios, para essas criaturas, todos os seus defeitos, fragilidades e medos, e reforçar o como para eles faz muito mais sentido abraçar esse lado, porque é isso que eles são, né? Reforçando o negativo, do que tentar alguma redenção que ele não deixa mostrar qualquer caminho, qualquer possibilidade disso acontecer. Então essa zona mais cinzenta do personagem que a gente conhece como Dino, que é o líder da boy band demoníaca, dos Saja Boys, da música incrível chamada Meu Pequeno Guaraná em português, gente, é maravilhoso isso. Tudo fica mais incrível porque realmente não tem uma divisão tão explícita e maniqueísta entre bons e ruins. Eu fiquei muito surpresa e feliz comigo mesma de ter ultrapassado a barreira de preconceito e assistido K-Pop Demon Hunters, porque é um filme, uma animação fechadinha que deixa pontas para continuação sem dúvidas, mas que entrega tudo o que é necessário. Em qualidade técnica, como eu já falei, não há discussão sobre isso. Qualidade musical, que por proposta, de novo, é maravilhoso. Se eu que não sou fã de K-pop, adorei várias das músicas e fico escutando em loop no Spotify, imagino pra quem gosta. Me parece algo bem feito exatamente porque abraça o público que já é fã disso, e eu sei que é crescente, quem gosta de K-pop, quem gosta de Coreia e tudo mais, e ainda chega pro pessoal que é novato, que eventualmente só gosta de animação, ou não, porque eu vi gente que nem é dessa galera de animação mesmo e tá amando esse filme, e ainda conquista essa galera também. Então eu estar aqui elogiando esse filme, que eu jamais pensei em fazer um vídeo pra esse canal, que eu não sei nem quem vai assistir, pra mim é surpreendente. Então é um mérito gigante pra
esse filme, que entrega o que precisa. É música? É K-pop? É, mas também é uma animação bem feita e também é um roteiro muito interessante. Não é extremamente complexo, eu acho que existem pontas soltas que estão ali, imagino eu também para uma possível continuação. Acho que a Netflix já imaginava o sucesso que poderia ser e já deixou algumas questões ali para serem trabalhadas no futuro. É um filme que não tem medo também de trazer um final que pode ser insatisfatório para grande parte do público, mas é um filme que eu acho que trabalha muito bem ou suficientemente bem a protagonista. Talvez, inclusive, para quem conhece melhor essa indústria de K-pop, possam ter algumas analogias sobre problemas e superações da própria indústria dentro do filme, questões que eu não vou tentar aprofundar aqui por total falta de conhecimento, então eu apenas tentaria falar do que eu não sei, mas como produto midiático, como entretenimento, K-pop Demon Hunters é sensacional. Eu preciso falar isso. Agora, por que eu fui assistir esse filme? Porque o hype estava crescendo ao meu redor, eu não tinha qualquer spoiler de música ou do que acontecia, mas eu não aguentei de curiosidade. Que bom que a minha curiosidade foi grande o suficiente para eu assistir, porque eu estou aqui te dizendo que valeu a pena. E se você ainda não assistiu, vá. Assista. Tire preconceitos. Gosta de história com música? Gosta de K-pop? É tudo pra você. Gosta de uma construção que valoriza, sobretudo, também o autoconhecimento, a amizade, confiar uns nos outros e entender seus lados ruins, positivos e negativos e que tudo isso forma você? Quer isso construído e falado de uma maneira muito bonita, sincera e poética também, já que tem muita música? E quer ver lutinha, monstrinhos, vilões contra heroínas e poderes e ápice, não sei o que, também tem. Então eu imagino que entre todo mundo que tá assistindo vai ter uma galera que pelo menos vai ter uma ou duas coisas que fazem sentido pra procurar e assistir esse filme. Então, não assistiu K-pop Demon Hunters? Por quê? Dá um play, fica ali uns 15 minutinhos e aí descobre se você não quer continuar e depois me conta aqui embaixo o que você achou também. É claro, se você não gostou e discorda de mim, fique à vontade de comentar aqui embaixo, quero saber sempre a sua opinião acima de tudo. E a gente se vê em todos os próximos vídeos, espero eu, então já se inscreve para acompanhar todos os outros conteúdos desse canal. Tchau, tchau!